Imagine só, você está deitado na sua cama, num bairro tranquilo, quando de repente houve batidas na parede. Não uma, não duas, mas batidas ritmadas, fortes, que parecem vir de dentro da própria estrutura da casa. E o mais bizarro, acontece sempre na mesma hora, às 3 da manhã, a chamada Hora do Diabo. Foi assim que começou o pesadelo da família Hudson, em Enfield, na Inglaterra, no final dos anos 70. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos casos paranormais mais documentados e aterrorizantes da história, o poltergeist de Enfield. Preparem-se, porque essa história vai muito além de simples barulhos na parede. Se você é fã de mistérios e eventos sobrenaturais, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vou contar vai te deixar de cabelo em pé. Tudo começou em agosto de 1977, na casa de número 284 da Green Street. Peggy Hudson era uma mãe solteira, vivendo com seus 4 filhos. Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Jane, de 10 e Billy, de 7. Uma família comum, uma casa comum, até que a normalidade foi quebrada de forma abrupta. As filhas mais velhas, Janet e Margaret, foram as primeiras a relatar os estranhos acontecimentos. Elas contaram à mãe que suas camas estavam tremendo violentamente. No início, Peggy pensou que fosse apenas uma brincadeira de crianças, uma forma de chamar a atenção. Ela até repreendeu as meninas. Mas na noite seguinte, o fenômeno se repetiu. E desta vez, Peggy ouviu o barulho. Ela foi até o quarto das meninas e viu uma cômoda pesada de carvalho deslizar sozinha pelo chão. Ela tentou empurrar o móvel de volta para o lugar, mas uma força invisível o empurrava de volta. Apavorada, Peggy pegou os filhos e correu para a casa dos vizinhos, os Nottinghams. Eles voltaram para investigar e também ouviram as batidas inexplicáveis que pareciam ecoar por toda a casa. Sem saber o que fazer, eles decidiram chamar a polícia. E aqui a história começa a ficar ainda mais surreal. Um policial, a agente Caroline Hips, chegou ao local. Enquanto ela preparava seu relatório, uma cadeira da cozinha se moveu sozinha por mais de 1 metro. Ela registrou o incidente no seu depoimento oficial, descrevendo o movimento como se a cadeira tivesse sido arremessada por uma força invisível. A polícia, sem ter como lidar com algo que fugia completamente da sua alçada, admitiu que não havia nada que pudessem fazer. Aquele não era um caso para a lei dos homens. Desesperada, a família Hudson procurou a imprensa. O jornal Daily Mirror enviou um fotógrafo, Graham Morris, e um repórter para casa. No início, eles estavam céticos. Passaram horas na casa e nada aconteceu. Mas quando já estavam de saída, começaram a ouvir barulhos de peças de Lego e bolinhas de gude sendo atiradas contra eles, vindas de cantos vazios da sala. Morris conseguiu fotografar um dos objetos em pleno ar, sem nenhuma explicação lógica para o seu movimento. A partir daí, o caso de Enfield explodiu na mídia britânica e atraiu a atenção de investigadores do paranormal. Os mais famosos foram Maurice Gras e Guy Lyon Playfair, membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica. Eles passaram meses na casa, documentando tudo. E o que eles registraram foi assustador. Os fenômenos se intensificaram e começaram a se concentrar em uma das crianças, a jovem Janet, de 11 anos. Janet parecia ser o epicentro de toda a atividade poltergeist. Objetos voavam ao seu redor, cortinas se enrolavam em seu pescoço e ela era frequentemente jogada para fora de sua cama por uma força invisível. Então veio o fenômeno mais perturbador de todos. As vozes. Janet começou a falar com uma voz que não era dela. Era uma voz rouca, grave, masculina. A voz se identificou como Bill Wilkins, um homem que teria morrido naquela mesma casa, sentado em uma poltrona no canto da sala, vítima de uma hemorragia cerebral. Os investigadores gravaram horas e horas dessas conversas. A voz de Bill falava sobre sua vida, sua morte, e frequentemente usava uma linguagem grosseira e ameaçadora. Em uma das gravações mais famosas, a voz diz: "Eu fiquei cego, tive uma hemorragia e adormeci. Eu morri na cadeira, no canto do andar de baixo." Anos depois, o filho de Bill Wilkins foi localizado e confirmou que seu pai havia morrido exatamente da forma e no local descritos pela entidade que se manifestava através de Janet. Arrepiante, não é? Mas o que realmente chocou o mundo foram as fotografias. Graham Morris, o fotógrafo do Daily Mirror, conseguiu capturar uma série de imagens que mostram Janet
aparentemente levitando no ar em seu quarto. As fotos são impressionantes. Em uma delas, seu corpo está na horizontal, como se estivesse sendo puxado para cima. Em outra, ela parece ser arremessada através do quarto, com o rosto contorcido de terror. Claro, céticos surgiram de todos os lados. Muitos argumentaram que as meninas, especialmente Janet, estavam fraudando tudo. Alguns vídeos mostram Janet dobrando colheres e tentando entortar uma barra de ferro quando achava que ninguém estava olhando. Em uma entrevista, anos mais tarde, a própria Janet admitiu que cerca de 2% dos fenômenos foram inventados por ela e sua irmã, só para ver se os investigadores seriam enganados. Mas e os outros 98%? Ela afirmou que os fenômenos reais eram muito mais aterrorizantes e que elas só inventaram algumas coisas quando a atividade parava por um tempo, com medo de que os investigadores as abandonassem. Mas como explicar as vozes gravadas? Como explicar os policiais testemunhando móveis se movendo? Como explicar a cômoda pesada deslizando sozinha? E as fotos de levitação? Alguns especialistas em fotografia afirmaram que seria impossível para uma criança de 11 anos pular da cama e se posicionar daquela maneira, com aquela expressão, no milissegundo exato em que a foto foi tirada. Maurice Gras e Guy Playfair, os investigadores, permaneceram convencidos da autenticidade do caso até o fim de suas vidas. Eles documentaram mais de 1.500 eventos paranormais diferentes na casa de Enfield ao longo de 2 anos. Para eles, a pequena porcentagem de fraude admitida por Janet não invalidava a imensa quantidade de evidências inexplicáveis que eles coletaram. Eles argumentavam que a pressão e o trauma de viver naquela situação poderiam ter levado as crianças a buscar algum tipo de controle, mesmo que fosse encenando alguns eventos. Um dos momentos mais dramáticos foi quando Janet parecia ser possuída por outra entidade, que falava em latim e fazia previsões. Em uma ocasião, um pedaço de cortina se enrolou sozinho em volta do pescoço de Janet, quase a estrangulando na frente dos investigadores. Eles tiveram que lutar contra uma força invisível para libertá-la. O caso de Enfield também atraiu a atenção de Ed e Lorraine Warren, os famosos investigadores paranormais americanos, cuja história inspirou os filmes da franquia Invocação do Mal. O filme Invocação do Mal 2 é inclusive baseado nesse caso. Os Warren visitaram a casa e concordaram que havia uma presença maligna e desumana ali, que estava se aproveitando da energia da jovem Janet, depois de 2 anos de tormento. A atividade paranormal na casa de Enfield começou a diminuir gradualmente até cessar quase que por completo. A família continuou a morar na casa por mais alguns anos. Peggy Hudson viveu lá até sua morte em 2003. Ela sempre afirmou que, embora os fenômenos violentos tivessem parado, ela ainda ouvia ruídos estranhos de vez em quando. Era como se a casa nunca tivesse se livrado completamente de sua memória assombrada. Após a morte de Peggy, outra família se mudou para casa. A nova moradora, Claire Bennett, relatou em entrevistas que seus filhos sentiam constantemente que estavam sendo observados e ouviam vozes durante a noite. Um de seus filhos acordou uma noite gritando, dizendo que viu um homem entrar em seu quarto. Eles acabaram se mudando depois de apenas alguns meses, aterrorizados. Até hoje, o poltergeist de Enfield divide opiniões. Foi o caso mais bem documentado de atividade paranormal da história ou uma fraude elaborada por 2 meninas inteligentes e carentes de atenção? As evidências são muitas e apontam para ambos os lados. Temos testemunhas oculares, incluindo policiais, gravações de áudio, fotografias e a própria admissão de fraude parcial. Mas e Janet? O que aconteceu com a menina no centro de tudo isso? A experiência deixou marcas profundas. Ela foi ridicularizada na escola e sofreu bullying. A fama indesejada a perseguiu por toda a vida. Ela se casou, teve filhos e tentou viver uma vida normal, longe dos holofotes, mas ela nunca esqueceu o que aconteceu na casa da Green Street. Em uma de suas últimas entrevistas, ela disse que a entidade que a assombrava era real e que a experiência foi traumática. E um detalhe curioso, ela contou que, até hoje, adulta, ela nunca consegue dormir com a porta do quarto fechada. O medo de que algo possa entrar, algo que ela não pode ver, nunca abandonou. O caso de Enfield nos força a questionar os limites da nossa compreensão. O que realmente aconteceu naquela casa em Londres? Foi histeria em massa? Uma brincadeira que saiu do controle? Ou foi a prova de que existem forças além da nossa imaginação, capazes de interagir com o nosso mundo de formas aterrorizantes? A resposta talvez
esteja para sempre trancada dentro das paredes daquela casa, ecoando nos sussurros e batidas que atormentaram a família Hudson. E aí, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em poltergeists? Acredita na história da família Hudson? Vamos debater esse mistério juntos. Não se esqueça de deixar o seu like, se gostou do vídeo, compartilhar com seus amigos que curtem um bom mistério e se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.